Olá, boa noite. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o tema Os Opostos. É um tema que tem como referência um capítulo do livro Renovando Atitudes, psicografado por Hamed, e Hamed, que é o nosso mentor espiritual da casa. E antes de iniciar a nossa conversa, eu vou propor que a gente, por um instante, se conecte com a egrégora da casa, com a equipe de Hamed, e assim, agradecidos por toda esta presença, dou início à conversa de hoje. O tema escolhido foi Os Opostos. E aí tem uma frase muito conhecida de Jesus, dentre as parábolas, das muitas parábolas que ele nos deixou, aquele dentre vós que estiver sem pecados, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. O que Jesus nos dizia com esta frase do aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra? Jesus percebia a humanidade numa amplitude, numa extensão muito grande. Então, do momento em que ele olhava para uma pessoa, para além de perceber, ele também via as camadas e o que compunha esta pessoa. Então, o olhar de Jesus era capaz de perceber os opostos que compõem ela. As camadas, as ambivalências que compõem uma pessoa. Então, quando ele olhava para alguém, ele via as virtudes, mas ele também era capaz de perceber os defeitos. E isso é algo presente em todos nós. Todos nós estamos às voltas com virtudes e defeitos. Isso nos compõe. Agora, qual é a questão? Pensando que todos nós carregamos qualidades e defeitos, por que nos é tão difícil olhar para essa complexidade que é aquilo que constitui a gente? Porque é claro que é agradável o desempenho, a qualidade, o reconhecimento, mas por que a gente é tão desconhecido para si mesmo, sabe? Eu entendo que se conhecer às vezes é acessar coisas e aspectos em si que são desagradáveis. Mas como eu posso me conhecer só olhando para aquilo que é bom e que é positivo? Se eu tentar um caminho como esse, de só enaltecer aquilo que é bom, que é qualidade, eu assumo uma condição que não é muito verdadeira comigo. Porque todos nós, e aí é um termo que depois foi criado por Jung, que todos nós temos luz e sombra. Esta é a nossa condição. A gente tem dualidades. Então, aonde existe amor, existe ódio. Aonde existe excesso, tem a falta. Tudo isso, essa composição é muito presente na gente. Só que a gente vive numa sociedade muito do desempenho, da qualidade, do ser reconhecido. E o que é valioso. Mas para isso, a gente tenta negar a todo custo tudo aquilo que parece de ruim em nós. Então, se eu negar aquilo que eu não gosto, talvez aquilo deixe de existir. E o que é uma grande mentira. Porque nada deixa de existir. Por exemplo, vou citar uma doença concreta em um órgão. Para que eu possa tratar a minha diabetes, eu preciso saber que ela existe. Porque senão eu vou entrar num estado de negação e vou comer como se eu não tivesse alguma dificuldade de processar determinadas substâncias. Eu vou ficar doente. É claro que às vezes é extremamente desagradável reconhecer que eu tenho diabetes e por isso eu vou ter que ter uma vida restritiva ou pelo menos regrada. Não tenho dúvida. Mas negar isso é caminhar na direção do adoecimento. A diabetes não vai deixar de existir.
Então, olhar para aquilo que me adoece, aquilo que é minha sombra, é fundamental para que eu possa cuidar. Não se trata de olhar para a sombra e com isso ficar uma pessoa descrente e desiludida. Não! Do momento que eu olho para minha sombra, eu assumo aí a possibilidade de cuidar dela. Mas para eu poder cuidar, eu preciso saber que eu tenho um adoecimento. Não dá para pular estágios, gente. Não dá para sair de um lugar de desconhecimento para resolução. Então, a diabetes, e aí eu identifico qual é, né, a alteração de insulina que eu tenho, qual é a medicação mais adequada que vai me ajudar, qual é a alimentação que contribui. E aí, à medida que eu entendo, eu posso cuidar de mim de uma forma melhor. Agora vamos pegar um exemplo emocional. É a agressividade. Do momento que eu reconheço que eu tenho um lado em mim que é agressivo, eu vou começar a prestar atenção do o que engatilha em mim a agressividade. Quando eu estou em um lugar, qual é o comentário, qual é a situação, qual é a presença que engatilha em mim a agressividade. E para isso, tomar cuidado, porque como a gente não gosta muito de olhar para a sombra, a tendência que se tem é dizer, mas também, olha o que a pessoa fez, despertou em mim a agressividade. Peraí, quanto eu estou assumindo a minha responsabilidade em relação a isso? Então, se é o outro que engatilha em mim a minha agressividade, qual é a minha responsabilidade sobre isso? Então, eu não tenho. É o outro que deveria ter um comportamento melhor, ou eu não... Entende? Quando eu coloco no externo aquilo que eu manifesto em mim, eu estou me eximindo das minhas polaridades, dessas ambivalências, dessa sombra que eu trago em mim. É claro que, assim como eu mencionei a questão da diabetes com a insulina, se eu entender que aquele lugar, que aquela situação sempre engatilha em mim a agressividade, eu tenho que questionar se eu tenho que estar naquele lugar. Também é um processo terapêutico. Mas antes eu preciso entender e me apropriar de que aquela agressividade é minha. Porque esta condição do foi duro, foi agressivo comigo, e aí eu respondi porque era inevitável, isso compromete muito a nossa consciência sobre quem nós somos. Eu não estou dizendo para você se submeter ou se silenciar diante de uma violência e de uma agressão. Eu só estou questionando se diante de uma agressão a melhor resposta é agredir também. E justificar que não se tinha saída. Porque aí é um ciclo. Quando Jesus traz o exemplo do atire a primeira pedra aquele que não pecou, ele não estava eximindo a mulher do pecado. O que ele vem lembrar é que quem somos nós para pegar uma pedra e atacar essa mulher pela sombra dela. Tava lendo essa passagem, tem uma música muito conhecida do Chico Buarque, né, gente? Que se chama Joga Pedra na Geni, ela dá para qualquer um, que também é uma alusão a essa parábola aqui. Por que a gente se incomoda tanto com a Geni? Por que a Geni, no corpo dela, na vida dela, não pode escolher com quem ela quer sair? Por que a Geni, essa Geni simbólica, desperta em nós tanta indignação, tanta agressividade? E aí é disso que Jesus vem lembrar. Como todos nós temos sombras e a gente não lida com elas, a gente reprime, silencia, elas não vão deixar de existir porque eu não gosto. Elas só estão guardadas aqui. E como é que eu faço para manifestar essa sombra no mundo? Eu projeto. Então eu não olho para minha insatisfação quanto eu, vou fazer uma comparação com a história da Geni, eu não saio, não passeio o quanto eu gostaria e tô bem insatisfeita comigo, com a minha vida. Aí eu pego e fico com muita raiva da Geni, porque ela sai, ela passeia, ela coloca a saia que ela quer, ela encontra o homem que ela gostaria. Olha a raiva que isso dá em mim. Então eu ataco
e chamam a Geni de promíscua. Não sei, talvez seja. Mas eu tô falando muito pouco sobre ela e a minha agressão e a minha raiva diz muito sobre mim. Como eu não lido com aquilo que me frustra, com aquilo que me incomoda, eu passo a atacar o outro. A gente vive uma realidade, nunca tivemos tanto conhecimento e consciência, mas nem por isso a violência deixa de existir. Como ainda não é incomum, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans. Por que as pessoas estão agredindo pessoas que têm uma orientação sexual diferente? Por que me é tão violento e ofensivo que alguém viva uma sexualidade diferente da minha? Então, percebe esse lugar do recalque? E já que eu não consigo lidar com a minha sombra, eu crio pra mim uma história que tá tudo bem, que não tem problema, mas tá aqui, ó. A fúria, a insatisfação tá crescendo. Aí eu vejo alguém que em alguma medida eu olho e falo, essa pessoa tem coragem de viver isso? Será que eu tô tão incomodada pensando no bem-estar desta pessoa? Ou o que vem para mim é a frustração do que eu vivo? Então, olhar para a nossa sombra é entender aquilo que nos deixa insatisfeitos, frustrados. E aí, olhar e reconhecer isso é poder cuidar. Porque se eu sei o que está me deixando frustrada, eu tenho a chance de começar a cuidar para ver se eu fico menos frustrada, menos incomodada. Então, quando Jesus fala que atira a primeira pedra, se ela estava em pecado, quantos dali que iam atirar a pedra iam pegar a situação, jogar a pedra na mulher e aliviar toda essa tensão do acúmulo e da frustração? Então, eu pego a pedra, atiro, ataco a moça, extravasei, mas não resolvi, né? Porque eu não entendi porque eu tava com tanta raiva daquela situação. Eu ataquei alguém e aí eu extravasei, ok. Aí eu volto a acumular aquilo dentro de mim. E aí essa sombra volta a, ser nutrida. Então, quanto desde a época de Jesus, o que ele está dizendo é: a gente precisa se conhecer. Tome muito cuidado em atacar o outro, porque muitas vezes no ataque ao outro, você está manifestando uma insatisfação que é sua. E para isso, para que a gente possa evoluir espiritualmente, a gente precisa se conhecer. Fazer o bem, a caridade é muito importante. Mas a evolução espiritual, ela também é muito alinhada a essa questão do autoconhecimento. E se conhecer é passar pelas partes boas e pelas partes difíceis. E não tem nada de tão errado, de tão inapropriado em perceber que existem partes difíceis na gente. Agora, quando eu não reconheço isso, a sensação é de que se eu não olhar, talvez algo deixe de existir. O que não é verdade. Quando eu não olho para algo, tá ali dentro de mim. Aquilo tá se movimentando, ganhando força, mesmo que eu não perceba. Então, eu fico muito mais suscetível. Se eu sei dos meus padrões, se eu sei o que desperta a minha sombra, eu fico muito mais atenta olha ela aqui aparecendo. Não que eu esteja fracassando por ela estar aqui, mas eu falo, ela apareceu. Deixa eu recuar, deixa eu prestar atenção no que está engatilhando ela. E aí, ao invés de ficar ali vulnerável, eu passo a falar, opa, o que está me tirando do sério? O que me deixa irritada? Como eu faço para evitar essa situação? Porque todos nós somos feitos de luz e sombra. E a nossa intenção na encarnação é conseguir o equilíbrio. Eu não posso ser nem a pessoa que é avarenta, que quer todo o dinheiro só para mim, mas também não posso ser a pessoa que gasta tudo, porque eu vou precisar do recurso. Quanto o meu caminho é unir, é saber dar quando for preciso e saber guardar quando é necessário.
Esse é o equilíbrio, essa é a fonte de evolução do espírito. Só que como a gente ainda olha com muito repúdio para si mesmo, quando existe uma parte que é feia, até no passado, né, a gente usa, é um termo na igreja católica principalmente, que são os pecados. Então, tudo aquilo que não é qualidade, valor, é tido como pecado. E pecado a gente não pode cometer. Eu concordo. Agora, como faz para parar de cometer o pecado? Como eu faço para deixar de cometer a gula, a inveja, a luxúria? Como eu deixo de cometer tudo isso? Falando que eu não gosto, que eu não aceito, mas na primeira esquina eu tô lá criticando quem faz? Como é perceber quanto esses pecados estão muito presentes? E aí a consciência entendendo que cada vez que eu percebo, evito um gatilho, já é um passo enorme. Cada vez que eu me lembro que eu tenho tanta coisa para resolver dentro de mim, eu pego a pedra que eu ia atirar na pessoa e coloco no chão, porque não sou eu a pessoa que tem que atirar. Até mesmo porque hoje o alvo é aquela pessoa. Mas pode ser que amanhã eu também falhe, me equivoque. A gente vive hoje um universo, inclusive pelas redes sociais, que são os haters, né? As pessoas que sentem ódio e que atacam e que fazem comentários extremamente cruéis ou desqualificam, às vezes, a aparência de alguém, a conquista de uma pessoa. Eu me pergunto, o que leva alguém a ser tão violento e desqualificar o que uma pessoa está fazendo quando ela nem conhece essa pessoa? A explicação que eu encontro, que me auxiliam tanto, é isso que Jesus falou. É essa sombra que ainda não foi compreendida. Então, já que eu não consigo resolver dentro de mim, eu ataco aquele outro que esbarra nisso de alguma forma. Só que é tão preocupante, né, gente? Porque nisso multiplica-se discursos de ódio. Por que a gente está sentindo tanto ódio? É um lugar de muita inconsciência sair dissipando o ódio. Quantas insatisfações eu tenho dentro de mim? Como eu faço para cuidar disso, ao invés de sair atacando aquele que desperta em mim alguma contrariedade ou desperta em mim algo que eu gostaria de fazer e de ter, mas eu não consigo? Cada vez que a gente está atacando, sobretudo um desconhecido, a gente está falando de quanto a gente ainda está distante, desconectado de si mesmo. Porque o nosso caminho é individual. Então, a irritação, ela tá aí não para eu tomar uma postura impositiva e autoritária e dizer o que tá certo e o que tá errado. A irritação tá aqui para me contar o que eu preciso trabalhar ainda dentro de mim. Sabe? Então, chega de pedras. Até mesmo porque quem precisa de ajuda ou quem tá no erro dificilmente se transforma ou se beneficia quando alguém ataca uma pedra. A gente gosta de receber pedra? Eu não gosto. E acredito que nenhum de vocês que está aqui hoje conversando gosta de receber pedra. Mas é tão instintivo, às vezes, fazer esse movimento. Então, ficando com essa parábola que Jesus nos trouxe, que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. A gente tem que estar muito em dia com a nossa consciência, com a nossa sombra, para tomar partido e dizer o que está certo e o que está errado. É o desafio permanente, e isso é muito
assim, vou falar por mim. Quando eu vejo, a minha cabeça já tá julgando. Quando eu vejo uma situação, a minha cabeça já tá ali concluindo algo. E eu falo, opa, volta. Opa, retorna. Porque avançar na crítica, no julgamento em relação a alguém, me leva ao quê? Agora, é claro que eu tenho que ter limites. Entender o que me faz mal, os lugares que não me beneficiam e que despertam em mim sombras que não me ajudam. E aí, identificando isso, a necessidade de dar limite nas relações. Agora, não entender, não olhar e entrar nessa confusão, o que eu não sei o que é um, o que é o outro, que a gente pondere. Não é o Chico que diz vamos andar com uma garrafinha de água e cada vez que a gente for fazer um comentário de ataque, de depreciação de alguém, a gente bebe a água e sustenta aquele silêncio por alguns instantes para ver se vale a pena mesmo manifestar aquilo. Que a gente tenha sabedoria para cuidar dos nossos opostos. Cuidar, acolher esse lado que a gente chama de sombra, porque ele também é parte nossa. Ele também é um pedaço que precisa ser cuidado, entendido. Silenciar esse oposto não faz ele deixar de existir. Só faz com que a gente tenha cada vez mais dificuldade de se comunicar e trocar. Porque aí vira um embate. E a gente tá brigando pelo quê, gente? Às vezes eu vejo as pessoas batendo boca. E pelo quê? Às vezes nem elas sabem quando começou a história. Que saibamos ter esse movimento de se recolher, de olhar para a luz, de olhar para a sombra e aos poucos integrar, cuidar. Então aquilo que antes me deixava muito brava, hoje me deixa menos. Hoje eu já sei que esbarra naquela memória difícil que eu tive, sei que esbarra naquela insegurança, não é mesmo? Mas tudo isso é a possibilidade que a gente tem de se conhecer e ficar muito menos vulnerável e suscetível. Quanto menos a gente se conhece, mais vulnerável a gente é. É o contrário, parece que dá medo se conhecer. Não tenham medo. É de uma beleza. Até os sentimentos inferiores, por mais difíceis que sejam, eles estão dentro da gente por alguma razão. Eles contam alguma história a nosso respeito que a gente precisa entender. Não é a manutenção, mas é compreender. Eu não posso cuidar de uma sombra que eu nem sei que existe. Então, que sejamos amorosos e pacientes conosco, de modo que o olhar sobre nós mesmos possa se ampliar cada vez mais. E nisso ganhemos força e acolhimento daqueles, inclusive, que são diferentes. E eu encerro a conversa de hoje dizendo, chega de pedra, né, gente? Que a gente possa respeitar e entender o tempo do outro, já que a gente quer que também o outro entenda o nosso tempo. Eu quero agradecer a atenção de vocês, a presença. Uma ótima noite.